nome é Raquel, sou a idealizadora do Resistindo com Arte, um projeto que surgiu durante a minha prática em sala de aula, a partir das demandas que eu encontrava na sala de aula, com a dificuldade que eu tinha de trabalhar a diversidade na sala de aula, com as resistências que eu encontrava das crianças, com os preconceitos, com as marcas que os preconceitos deixavam em cada uma, com esses conflitos que existiam entre elas, por não se sentirem aceitas, não se sentirem reconhecidas, não entenderem que elas faziam parte de um todo. Com as oficinas, com a arte-terapia, quando envolveu a arte, ela incluiu. Tinha espaço para todo mundo. Elas começaram a se olhar, a se reconhecer de outra forma. Existiam outras leituras que elas poderiam fazer delas. Elas começaram a desenvolver e entender que a identidade não era só o laudo, não era só o autista, o TDAH, não era só a criança, as marcas que alguma opressão havia deixado. As relações se tornaram mais humanas, solidárias, e eu comecei a entender que era o caminho mais bonito, mais potente mesmo, para lidar com essa diversidade. Sofia, e tanta falta fazia. Já chegou lá, que tanta falta fazia. Já chegou lá, que tanta falta fazia. Já chegou, que tanta falta fazia. Já chegou lá, 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 que tanta falta fazia. Já chegou, que tanta falta fazia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Lucas. Que alegria chegar. Seja bem-vindo. Nossas mãos, vamos tocar. Abraça você e diz: ai, que prazer poder te ver. Seja bem. E o meu sorriso eu vou mostrar. Vai lá. Seja bem. E o meu sorriso eu vou mostrar. Eu estava com saudade de você. Passa atrás. Agora, um passo à frente, um passo atrás. Dá meia volta pra mostrar como é que faz. Dá um pulão de movimento com um aperto de mão. Meu nome é Cícero Ferreira Lima, mais conhecido como Val Lima. Sou professor de musicalização. Tenho uma oficina que é um trabalho paralelo, que é a oficina Reciclação. Trabalho com crianças no ensino regular, né? Que é do 1º ao 5º ano, nas escolas. Faço oficina com crianças atípicas. Estou acostumado a trabalhar com a criançada, porque eu já trabalhei na PAI, trabalho nas escolas, tem bastante crianças que a gente tem que trabalhar especificamente. Então, para mim, a oficina com eles hoje, para mim, é tranquilo. Assim, ó.
porque desde quando eu me formei, sempre trabalhei com materiais recicláveis. Antes de eu trabalhar com musicalização, eu tocava percussão, mas a gente foi procurando criar alguns instrumentos diferentes. Aí eu comecei com os efeitos, depois eu vi possibilidades que dava para criar mais instrumentos e naturalmente foi construindo alguns instrumentos diferentes com materiais recicláveis. A música é muito importante para a inclusão, né? Mas quando você trabalha a música com materiais recicláveis, aí você trabalha várias coisas juntas, né? A importância do reciclável, a importância de você estar trabalhando com essas crianças atípicas. As crianças, quando a gente apresenta algum instrumento diferente para elas, elas ficam surpresas e ver que aquele instrumento consegue fazer o som, né? Às vezes inesperado para elas se sentem felizes e querem fazer barulho. Alguns até ficam bem entusiasmados assim, em fazer o som. Querem criar, às vezes não querem nem largar o instrumento. Então você desperta a curiosidade deles, né? Nesse sentido, com os instrumentos. Quando a gente trabalha com crianças, uns conseguem fazer de primeira e outros a gente tem que trabalhar com mais tempo para poder conseguir fazer o que a gente está propondo naquela atividade. Eu adoro fazer essas coisas, né? Adoro trabalhar com as crianças, adoro ver a felicidade deles e, consequentemente, fico feliz também. Da arte-terapia é que ela tem uma diversidade de propostas. Por exemplo, a gente propôs uma pintura gestual, onde trabalhamos as emoções através da música. Sempre tem uma criança que não gosta de se sujar, de dividir espaço, mas em grupo ela participa mesmo com as suas limitações, mesmo com medo, porque a arte é muito atrativa e com ela é sempre possível encontrar um recurso pelo qual se expressam melhor. Você pode oferecer diferentes recursos e possibilidades, por exemplo, apresentar pigmentos naturais de diversas cores, para que a criança faça a sua própria tinta, através das misturas. Criar um espaço para que ela se expresse através dessas cores. Com isso, ela consegue materializar em sua obra, consegue comunicar o que às vezes não conseguia fazer verbalmente e que poderia muitas vezes estar adoecendo, gerando ansiedade. Assim, através da expressão artística, ela tem oportunidade de ser acolhida, de se conhecer de maneiras diferentes, de diversas maneiras, o que ajuda a transformar suas percepções. Que diálogos são gerados a partir do que foi criado, a partir do que ela criou. Por isso a importância da arte, por isso a importância de interagir com a arte, porque através dela é possível dialogar com suas inseguranças, com suas singularidades. É possível desvelar novas percepções sobre si, reexistindo a partir de novos valores, contribuindo para um desenvolvimento emocional mais saudável e equilibrado.
arte-terapia não tem uma preocupação em ensinar técnica, não tem uma preocupação com a estética. Ela tem uma preocupação e um compromisso com a expressão. Ajuda a pessoa a se conhecer, a lidar com ela mesma, a se acolher, além de ajudar a lidar com o mundo, com a totalidade que ele é, com cada pessoa que existe nele. Você percebe que cada criança descobre o seu caminho, que ela desenvolve sua autoestima, entendendo que sua identidade não é a autista, ou TDAH, ou qualquer marca que o racismo ou a opressão deixa nas crianças. Ela e o grupo começam a entender a importância do nome na construção da identidade. Começam a entender a importância dessas relações no grupo, começam a ser mais solidárias. Eu sou Sara, psicóloga, atuo na clínica há mais ou menos 20 anos. E o projeto, ele teve duas frentes, na verdade. A princípio, no primeiro dia, foi trabalhado com as crianças oficinas, para que elas pudessem trabalhar a criatividade, trabalhar a exposição, se colocarem no mundo. E num segundo momento, trabalhar com esses pais, com os cuidadores e com os familiares, para que eles tiverem um espaço para colocar as angústias, os medos, as dificuldades, as frustrações, e para que eles pudessem trocar entre si essas angústias da maternidade, sobre as dificuldades de criar um ser humano e educar um ser humano. A gente pensou junto no que seria legal de trazer para vocês. E imediatamente eu já fiquei com a impressão de que eu não queria ficar aqui falando vocês ouvindo o filme, né? A gente achou que um formato legal seria ouvir de vocês, seria ouvir vocês, seria acolher vocês, né? Então essa é a proposta do
Quando a gente fala de maternidade, ou de atividade, ou de criar um ser humano, a gente fala nos cuidados. Porque eu acho que não existe coisa mais difícil no mundo que educar uma pessoa, né? Então, eu queria trazer esse momento para a gente falar sobre as dificuldades, né? De criar uma rotina com essas crianças, do comportamento com essas crianças, que a gente já tem com as crianças neurotípicas, que a gente fala, são crianças que não têm nenhuma questão no desenvolvimento. A dificuldade de Lucas é assim, quando eu tenho estresse, você sabe que eu não gosto de bater, mas os demais, graças a Deus, ele se interage até com as crianças, ele fica até com as crianças. Então, meu nome é Flávia, eu tenho gêmeos, um deles é atípico, o Arthur. O autismo a gente descobriu com 5 anos. E foi nessa época que eu fiquei viúva. Então, eu falo que dessa época para cá muitas coisas vieram acontecendo. A gente não tem como colocar um parâmetro de igual, mas só para saber. Eu não consigo comparar, não é comparar, só para ter um nível assim do Davi com o Arthur. O Davi com 4 anos ele lia e escrevia sozinho. Então, tá totalmente o nível um do outro. Então, eu não conseguia acompanhar. E como tenho meus pais, mas eu moro sozinha, eu falo que eu sou o termômetro do Arthur. Se eu tô descontrolado, ele tá descontrolado. Sim. Se eu tô muito para baixo, então eu tenho que controlar o meu emocional. Só que tem dia que o meu emocional tá destruído, vamos dizer assim. E não é porque ele é por ser atípico, vamos dizer assim, o autista, ele não consegue filtrar. Então ele fala na lata. Você não tá bem? Ele fala assim, você é ruim, acabou. Então tem dia que destrói a gente, né? Então a gente fala que a gente vai trabalhando, tem que trabalhar com a gente, só que ou a gente cuida deles, ou a gente cuida da gente. Uma questão também bem importante, gente, essa questão da rotina, né? A gente manter uma rotina o máximo possível. Eu sei que a gente tem várias coisas, né, no dia a dia, enfim, mas tentar manter uma rotina o máximo possível, as coisas previsíveis para a criança, isso é fundamental, tanto para a criança neurotípica quanto para a criança neurotípica. Faz parte do desenvolvimento dele. Meu filho não é uma criança típica, mas é um menino trans. É o Isaac, tem 14 anos, e ele me falou sobre isso dos 10 para os 11 anos, que ele não se sentia um menino e que ele se sentia um menino. Aí, o que eu vou fazer? Ele me chamou num quarto na casa da minha mãe para me contar isso à noite. Eu, como mãe, eu falei, eu tenho que acolher. Sim. E eu falei, não, tudo bem, eu te amo do mesmo jeito, independente de qualquer coisa. Meu nome é Irineide Oliveira, eu sou assistente social, sou poeta, então para mim é muito fácil dizer o quanto eu aposto na arte como mobilizadora de mudança, como transformação social. E acho que a gente fez esse encontro de uma forma muito leve, muito lúdica, no sentido de oferecer uma escuta, mas de também trocar com essas famílias, com os pais das crianças. Mas a gente precisa ter apoio, e aí as políticas públicas precisam existir nesse apoio. Como é que estão as políticas públicas aqui? O quanto a gente, como sociedade, consegue organizar para cobrar? Porque se a gente não cobrar, os políticos não atuam. Então, acho que eu vejo muitas coisas, eu sou militante na minha cidade, então muitas coisas a gente tem que cobrar mesmo. E se reunir em grupos de pais e de mães, né? Você disse que tem um grupo de mãe para a diversidade, mas tem grupos de mães da pessoa com deficiência, existe um conselho da pessoa com deficiência no município. Como é que organiza? Aqui não tem um equipamento de saúde. Então, assim, o que a população consegue se organizar para fazer? E aí, se organizar, não precisa ser só a população, organiza com grupos, né, de pessoas que já estão em órgãos que consigam brigar por isso, né? Fazer uma transformação social, eu aposto nisso. Mas acho que a gente precisa conviver em harmonia, todos nós, respeitando as diferenças. Isso é urgente para que a gente construa uma sociedade mais justa e mais digna, onde caibamos todos e todas. A arte-terapia, ela utiliza diversos recursos artísticos, ela é uma modalidade terapêutica.
Então ela utiliza a pintura, como vocês viram ontem, a colagem, a fotografia, a expressão corporal, para cura, para ajudar. E todos esses recursos artísticos têm potencial de cura. Então ele ajuda a pessoa, traz bastante benefícios para aquelas pessoas que estão com algum problema de sofrimento emocional. É mais que isso, na verdade. Assim, a arte-terapia ela ajuda a pessoa a se conhecer, a lidar com ela, a acolher e a lidar com o mundo, né? Com a totalidade que é. Cada pessoa de um jeito, a gente pode tratar tanto individualmente como em grupo. É bacana ver em grupo porque ele ajuda a reorganizar as relações. Você consegue ver as pessoas sendo mais solidárias, né? Então você propõe atividades em grupo, que as pessoas consigam se respeitar. Atitudes que antes eram extremamente egoístas, elas começam a ser mais solidárias. A pessoa começa a entender que ela faz parte de um grupo e que ela é responsável também por esse grupo. Ontem, por exemplo, a gente propôs a cultura gestual, que você pode trabalhar as emoções através da música. Você coloca tem criança, por exemplo, que não gosta de sujar, tem criança que não gosta de dividir o espaço. Então, em grupo, você consegue fazer uma proposta para que ela entre, porque ela para de ficar com medo, ela sai dessa sensação e se entrega para a arte, porque a proposta não é fazer uma arte bonita, não é estética, não é técnica, é a expressão. Então a criança consegue se soltar mais. Você propõe, cria as oficinas e você percebe como que ela responde melhor com isso. E é muito terapêutico, na verdade, isso que vocês estão fazendo hoje, de falar com a gente, de desabafar, usar a comunicação verbal. A criança não consegue ter essa capacidade, né? Então elas fazem a comunicação através da argila. Elas falam, elas se expressam, colocam as emoções. Meu nome é Manuela, eu sou pai da Ana Vitória. A Ana Vitória tem 9 anos. Aí ela, quando ela ia fazer, parece que foi 5 anos, começou com crise de epilética. Aí eu fui, procurei os médicos, água. Aí tô controladazinha, né? Da pandemia pra cá, nunca mais deu, tá controlado. Até agora estou dando remédio ainda. Fui, levei. Aí tava indo na escola, né? Que não tava aprendendo nada, fazendo, eu comprava lousa, fazia de tudo, ensinar, mas ela esquecia. Aí eu digo, vou procurar um médico. Aí procurei o Neiro. Aí o Neiro dele é lá de Americana, eu acho que aqui deu doutor Sardinha dava jeito. Aí eu procurei, aí ele passou pra mim. Aí deficiência intelectual e autismo. Aí ela tá aí hoje, né? Quem cuida dela é eu e meu filho, né? Que só eu e nós dois, só nós 3 na casa. Aí eu cuido dela. Aí nós 3, né? Ela na Vitória tá bom, ansiosa não deixou nem eu dormir para vir para aqui. Porque às vezes um trauma é tão profundo que o nosso ego, a gente tem uma parte da nossa estrutura que não consegue falar sobre o trauma, porque é muito dolorido. Na expressão, não escapa na mão, sabe? A mão consegue, de alguma forma, comunicar através de um desenho. Um desenho a gente consegue ter pistas do que está acontecendo com essa criança ou com a gente. Coisa que a gente não gosta. Ele não gosta de desenhar, ele não gosta de escrever história. Ele escuta dançar igual a professora de começou com os chapéus vermelhos, azul, rosa, laranja. A gente foi fazer a autoimagem. Então a gente pede para a criança deitar, cada uma contorna o corpo e depois ela tem que desenhar como ela se vê. Né? Porque foi engraçado porque ele falou assim, não, eu não sou nada. Ele já tá falando não, porque ele tem medo de achar incapaz de fazer. Sabe o que ele falou pra mim? Eu não contei nem pra mim, nem pra minha irmã. Ele falou, mãe, os meus coleguinhas falam que eu sou filho. Percebe? Aí eu falei assim, filho, ele não é, você não é filho, você é lindo, você é maravilhoso, você é tudo. Ontem eu vi pessoas pegarem na mão dele para brincar. Então não é o tempo todo alguém maltratando, alguém detestando ele. Percebe? Aí eu falo assim, filho, ele não é, você não é filho, você é lindo, você é maravilhoso, você é tudo. Meu nome é Camila Fernandes, eu sou fisioterapeuta e acupunturista e a minha participação no projeto foi para mostrar a importância da acupuntura na infância. Além de trazer para a família os benefícios, da acupuntura na infância, o que o projeto pôde trazer também foi o acolhimento para a família, que precisa o tempo todo de suporte e acaba não recebendo. E tudo isso tem muita relação com a parte da arte-terapia também, porque a arte ela consegue acolher a família, acolher a criança
e tratar sempre a criança como um todo. Eu vim aqui falar com vocês sobre a importância da acupuntura na infância. A acupuntura é uma prática que ensina absolutamente imensa, que busca equilíbrio do organismo através da estimulação de pontos específicos do corpo. Então a gente precisa, por mais difícil que seja, achar um tempinho para cuidar da gente, porque a eficácia do tratamento, qualquer que for, para as crianças que são bem maior da gente, né, vai depender da gente estar bem. Porque a ligação que a gente tem com eles é muito forte, não é ligação só física, só do dia a dia, é ligação emocional, é ligação ancestral. Então a gente precisa, pensando neles, tirar esse tempinho pra gente, tá? Eles não vão estar, é bem aquela coisa mesmo. Se a mãe não tá bem, o filho não tá. Se o filho não tá, a mãe não tá bem também. É essa relação mesmo, tá? Toda pessoa é capaz, gente, de aprender, cada um tem um tempo, um ritmo. Então, sabe o que eu ensino ela? A não se colocar pelos pesos. Que a gente aqui, nós sabemos cada problema dos nossos filhos, mas lá fora é diferente. Presta atenção numa brincadeira, que é a coisa mais criativa que a criança tem. E ela ama escola, né, filha? Ela ama escola. E incentiva a se sujar, viu, gente? Porque o nosso medo de sujar é nosso. Né? A criança, ela vai aos pouquinhos, suja um pouquinho. Aí ela pintou o jeitinho dela. Olha, mãe, foto, a tirar foto. Então aquela eu vejo que incentiva ela a um dia após o outro. E a psicóloga falou que é certinho que faz. Vai ter um espaço, pode parecer esquisito pra gente. Porque geralmente o Lucas com barulho, ele já não fica, porque ele já estava uma vez com a menina da sala, a professora falou assim, Lucas, você quer ficar ou você quer sair? Eu quero ver a tia lá fora, porque eu não posso cantar parabéns. A criança ter contato com música é fundamental para ela ir já tirando essa questão, né, do barulho. Ela vai se ambientando, ela vai se acostumando. Mas eu acho que como ali estava o barulho do som, da música, somente isso, não estava aquela falação, né, criança gritando, muita informação, né, de muita gente falando. Muita informação. Então assim, eu acho que só o barulho da música já acalmou eles. Não é uma coisa que causa incômodo. Depois de propostas de atividade, em algum momento tem uma parte teórica que é passada para a criança, enfim, para quem está ali fazendo, quais as habilidades que vão ser trabalhadas? Não, a técnica não é ensinada, por exemplo, a gente não vai aprender argila, mas, por exemplo, a criança está muito ansiosa. Você dá um bloco de argila para ela, pega um rolo de macarrão, pode pegar o rolo de macarrão e fala para ela fazer uma proposta ali que você sabe que vai trabalhar essa ansiedade. Essa energia psíquica que estava dominando a criança, mas que ela não tem ideia, consciência que está adoecendo ela e está atrapalhando, atropelando, ela vai materializar nessa argila. Depois você propõe um diálogo com a argila e com ela. Olha o que você fez, o que isso parece? Então a criança consegue olhar algo que estava incomodando ela. Então às vezes ela relata. Ela pode falar de alguém da escola. Se ela estava sofrendo alguma coisa na escola, uma perseguição, ela pode desenhar um boneco e de repente ela cria uma história nesse boneco. Ela consegue se expressar. Isso, né? Ela cria uma comunicação através do que ela materializa na arte. E ali o profissional vai identificar o que isso. Meu nome é Rafaela, hoje eu estou aqui participando de um projeto que eu fui convidada. Eu sou advogada e eu vim trazer um pouquinho de conhecimento para essas pessoas sobre o benefício do LOAS, que muitos não conhecem e são carentes dessa informação. Esse benefício ele pode transformar famílias, ele pode transformar a vida
de algumas pessoas e dessa forma a gente conseguir contribuir com esse cenário social. Eu vim hoje aqui para falar um pouquinho sobre um benefício que talvez alguns conheçam, outros não, que é o LOAS. Quem aqui conhece? Então, o que acontece? O LOAS, ele é um benefício que ele pode ser pago para idosos maiores de 65 anos, né? E para pessoas portadoras de deficiência. Mas aqui a deficiência, ela não é só uma deficiência de quem não tem uma perna, de quem não tem um braço, não é só isso. Então existem várias doenças que se enquadram como uma deficiência. Então um dos casos é o autismo, né, o TDAH, AIDS e uma série de outras doenças que podem ali se enquadrar como deficiência, tá? E aí, quando a gente fala do LOAS, a gente tem, então, esse requisito, seja da idade ou da deficiência, e aí vem a famosa questão da renda familiar, né? Então, o que acontece? No INSS, quando você dá a entrada nesse benefício, se a sua renda familiar passar de 1/4 do salário mínimo, tá? Esse benefício realmente é negado. A gente precisa entender que a gente tem ali uma esfera administrativa, que é o INSS, e a gente tem uma esfera judicial, que é justamente para socorrer as pessoas que recebem um não do INSS. Diante da negativa do INSS, é o único meio que a gente tem, de alguma forma, buscar fazer valer ali o nosso direito. A gente está num ambiente que agrega, né, que acolhe as famílias, que é importante que a escola, mas a escola não pode esgotar aqui essas questões que ultrapassam os limites dessa instituição, né, dessa unidade. E pensar em construir rede, aproveitar a presença da Bia, que representa a escola, para a gente conversar um pouquinho sobre a construção de rede, que me parece que é uma necessidade urgente nessa localidade. Gente, acho que assim, a Bia, eu estive aqui em 2019, a Bia sempre esteve nesse movimento, mas de extrapolar os limites institucionais, que acho que a educação recebe muitas questões, né? Isso são questões sociais, porque a sociedade também está aqui dentro, né? A sociedade não é uma entidade apartada de nós, somos nós, todos nós construímos a sociedade. Mas acho que é porque existe um papel fundamental na escola, que é receber demandas que são demandas de uma sociedade que também tem adoecimentos, né? E nós, como sociedade, quando alguém aponta para o outro, olha, você é feio, a gente produz adoecimento nas pessoas. Então a gente também precisa construir formas da própria escola ter mecanismos de barrar um pouco, né, esse adoecimento. É a comunidade que está aqui, que vocês abrem portas, e isso é fundamental, né? Abrir portas para a comunidade é isso, é trazer, é assumir que nós, como cidadãos, também temos um papel importante. E a escola precisa assumir isso. Eu sei que dá trabalho, né? Mas é importante, porque eu acho que só assim a gente vai conseguir caminhar, né, e avançar. Eu acho que essa demanda, ela chega para a gente, e a escola é o primeiro lugar, eu acho que é o primeiro que a gente começa a perceber, né, a questão da necessidade de trabalhar junto com a família, dessa questão de que a gente, muitas vezes, a gente só tem a mão deles para segurar e eles a nossa, né? É uma caminhada difícil e a gente precisa, sim, desse encontro. Como vocês disseram, o documentário ele é importante também para colocar as questões que a gente tem esbarrado aqui. A questão da rede de apoio é uma coisa de extrema importância aqui. A questão do atendimento especializado também, que a gente tem esse atendimento especializado desde que se tem um diagnóstico fechado. Então, muitas vezes, até que a gente tem esse diagnóstico, a gente fica de mãos atadas, porque a gente precisa do diagnóstico e nem sempre, né, o diagnóstico também, dependendo do laudo que a criança tem, né, já começa essa coisa como eu posso dizer, né? Marcação, é uma marcação, né? Ela é laudada, né? Então, assim, a gente já começa com isso. Quer dizer, a gente só vai olhar porque ela é laudada, né? E, na verdade, o que eu falo, que essas crianças talvez sejam
a forma mais fácil da gente lidar, porque a dificuldade de aprendizagem não está só com, né, em chegar nessas crianças, né? Sim. Então a dificuldade de aprendizagem hoje a gente vê, ela está geral, principalmente depois da pandemia, que foi uma comunidade que ficou muito sobrecarregada, né? Nessa pandemia a gente não teve acesso ao que muita gente teve, então isso tá aqui pra gente, então assim, precisava ter um olhar maior para lugares como a nossa escola. Acho que é importante, óbvio, dar conta de um currículo escolar, mas nós somos além disso, né? A população precisa muito mais do que um aprendizado técnico. Acho que a gente precisa construir relações onde as pessoas sejam olhadas como pessoas e como pessoas em singularidade, né? Cada um é um de um jeito, com deficiência ou sem deficiência, nós somos específicos, né? Nós não somos iguais. Então acho que essas diferenças precisam ser olhadas, porque precisa de vontade política. Então acho que pensar em construir essa rede junto com a família, mas também, especialmente, com a política pública. E 3 secretarias são fundamentais: assistência, saúde e educação. E eu continuo acreditando, depois dessas oficinas, dessa troca, a potência que a arte tem, gente, para incluir, porque ela é para todo mundo. A arte-terapia ela é uma modalidade terapêutica, então você tem que ter um estudo para ter, ela é como se fosse um caminho, né, entre a arte e a psicologia. Tem um embasamento das duas áreas. Então é muito específico, eu preciso conhecer essa criança, eu preciso entender o que ela gosta, quais são as necessidades dela e da família, para começar a orientar alguma prática. Mas, gente, criança faz arte, criança é criativa. O que a arte-terapia entende é que quando você coloca em prática a criatividade, você cura. Algum processo curativo já começa a acontecer com você. Então, criança é criativa por natureza. Gente, todo mundo aqui é criativo. O que acontece é que quando a criança vai desenhar, alguém fala: ah, esse desenho ficou feio, ah, você não sabe desenhar. Quantas pessoas aqui acham que tu sabe desenhar? Todas. Isso é da nossa construção, do que a gente ouviu quando criança. Então, às vezes, isso não tá bonito, isso não tá legal. Não é a nossa preocupação. Então, é a expressão. Você deixa a criança desenhar, dá argila para a criança, sabe? Ela cria o tempo todo. Então, a melhora a comunicação da criança, verbal ou não verbal. Falar, mas meu filho não tem oralidade ruim, ela não fala. Mas ela vai melhorar de um outro jeito. A partir do momento que a gente trabalha com as mãos e com o corpo, essa fala, ela começa a melhorar, ela desenvolve também. Claro, a gente criou outras equipes, né? Não é milagre, olha, seu dinheiro de volta, né? Tem a galera que fala, curem seu autismo com arte-terapia. Você encontra na internet várias coisas absurdas. E a arte-terapia é bonito porque, pra mim, ela é a resposta mais perfeita, mais bonita mesmo, o caminho mais bonito para a diversidade. A gente não vai mudar os problemas encontrados na sociedade da noite para o dia, porque são problemas estruturais, mas a gente precisa começar.